Bom, na quinta-feira foi a vez do ex-presidente Lula falar ao Jornal Nacional. Ex-presidente Lula, que por um ato falho de William Bonner foi chamado de presidente, que é um erro meio que imperdoável, né? Visto que o presidente que foi entrevistado na segunda-feira teve uma régua bem diferente de Lula, né? Então eu começo comentando essa entrevista do ex-presidente Lula para o Jornal Nacional falando justamente isso. A régua foi muito diferente para os dois candidatos, né? O deboche pelo qual o presidente Jair Bolsonaro foi recepcionado em nada teve a ver com praticamente uma assessoria de imprensa que o William Bonner fez logo no início da conversa com o Lula. O Lula tem uma retórica que ela é muito boa, né? Então isso acaba favorecendo ele em vários aspectos. Ele começou visivelmente nervoso, né? O Lula tá com um problema na voz dele, talvez pela campanha, né? Então às vezes ficou até um pouco difícil escutá-lo. E a gente percebeu que por diversas vezes ele tinha que ir para frente, né, para conseguir inflamar a retórica dele, né. Ele se saiu bem nas perguntas sobre corrupção. A condução da entrevista permitiu com que o Lula contasse a versão dele da história, né? Quando foi indagado sobre corrupção, sobre o governo Dilma, né? Ele tentou imputar a Lava Jato a diminuição de empregos no Brasil, mas aí o William Bonner foi muito bem quando rebateu e disse não. O problema do desemprego veio, na realidade, por causa do governo Dilma, que foi a sucessora de Lula, e pelos mandos e desmandos na economia, né? Então foi um ponto positivo para os entrevistadores. Falando sobre corrupção, quando ele foi questionado sobre corrupção, ele respondeu quase livremente, quase sem interrupção, né? O Lula falou em torno de 70%, 75% do tempo e sem interrupção, né? O Bolsonaro conseguiu falar 60%. E ele contou ali a narrativa que ele queria, né? Alguns pontos controversos para mim foram, por exemplo, quando ele fala que defende a liberdade de imprensa, mas uma das maiores plataformas dele é justamente a regulamentação da mídia. Eu tenho um grande amigo que eu indico para vocês lerem, que é o doutor em ciência política, o Rodolfo Marques, que ele escreveu justamente um livro sobre a regulamentação da mídia. Então, para quem tem algumas dúvidas, eu sugiro que leia o Rodolfo. O Rodolfo tem uma opinião favorável, ele acha que a regulação da mídia ela é necessária em certos aspectos. Eu discordo dele, mas eu sugiro a leitura para vocês que ocasionalmente possam ter algumas dúvidas e queiram esclarecer, né? O Rodolfo tem um estudo muito aprofundado sobre isso. Mas eu acho que dentro do que eu estudo, é uma contradição do Lula defender a liberdade de imprensa quando ele fala em regulação da mídia. Outro ponto também, ele falou que política e ódio não caminham juntos, né? Mas no início da semana ele estava gritando em alto e bom som que o Bolsonaro era um genocida. E aí é uma coisa que me surpreende, porque nas redes sociais as pessoas estavam apoiando que em alguns momentos você realmente tem que chamar as pessoas com os nomes que elas merecem, ou seja, é urgente que se chame Bolsonaro de genocida. Eu discordo de qualquer tentativa de incitação ao ódio, né? Eu não acredito que é assim que a gente se resolva. O fundamento da democracia é justamente o debate civilizado sem o uso da violência. E quando tu propaga esse tipo de pensamento, tu só gera mais violência, né? Pelo menos esses são os meus estudos e o que eu identifico, né? A minha leitura do cenário. E aí, nessa mesma toada, para mim, um dos erros mais graves dessa entrevista do Lula foi ao final, quando ele chamou o agronegócio brasileiro de fascista e direitista. Um erro imperdoável, deu uma munição violenta para a campanha do Jair Bolsonaro. Se perdeu nas considerações finais, né? Se empolgou ali e não conseguiu concluir. A minha análise, e eu sempre tento ser o mais isenta possível, porque para mim existe uma coisa que é fundamental, que é uma frase do Maquiavel: a política é o que é, não o que a gente quer que seja. Então, tirando qualquer fanatismo de lado, a entrevista foi boa? Foi boa, mas em comparação aos outros candidatos, eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro ele não saiu com questões pendentes, ao contrário do ex-presidente Lula, que no final deu essa patada no agronegócio e deixou um aspecto negativo na entrevista dele, né? De todo lado, a retórica dele é muito boa, é bom ouvir o Lula, mas tem essas contradições na fala dele, que para um público mais fanático, isso passa despercebido. Eu sei que vai ter muita gente que vai vir aqui, que vai me xingar, mas é isso, deixando qualquer fanatismo de lado, ele se contradisse em muitos pontos. Ele assumiu mensalão, assumiu que existe uma ditadura em Cuba, e aí se tu olha para o passado,
ele defendeu esses países com ditadura, né? Então ele defendeu ali no discurso dele a autodeterminação dos países, né? Mas eu acredito que o ponto mais positivo foi quando ele fala que o Brasil precisa de previsibilidade e estabilidade. Isso dá até uma calma quando a gente ouve isso, porque nos últimos anos de governo Bolsonaro, se teve uma coisa que a gente não teve foi previsibilidade, né? E estabilidade. Então, teve aspectos positivos e negativos. Para a claque dele funcionou sim, como funcionou para o Bolsonaro, mas eu acho que se fosse deixar um diferencial, o Lula saiu com um ponto negativo bem forte, que foi esse ataque muito forte ao agronegócio. Se saiu muito bem quando chamou o Bolsonaro de bobo da corte, é um tapa muito melhor do que genocida, né? Um tapa com classe que deixa muito mais para pensar do que o explícito e a violência do genocida, né? Então eu acho que nesse ponto Lula fez a política que a gente gosta, né? Que é desses subterfúgios delicados que funcionam muito bem, né? Então é isso, gente. Minha avaliação é essa. Eu espero os comentários de vocês aqui, que a gente possa fazer uma troca muito respeitosa sempre. Quem chegou até aqui, fim de semana eu vou estar na Band News, acompanhando o debate para a presidência da República, fazendo os comentários com os colegas jornalistas. E quem está no grupo do Telegram também pode acompanhar por ali, tá? Um abraço e até a próxima.